aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao NuriaCast, o seu podcast de RI, o podcast do projeto de extensão da turma do quinto período do curso de Relações Internacionais, coordenado pelo professor Neibe Araújo, do Centro Universitário La Salle, Manaus. Antes de começar, a gente vai fazer uma apresentação audiovisual para que o episódio fique mais acessível também. Fique mais acessível também para pessoas com deficiência visual. A audiodescrição, na verdade, é uma forma de você descrever alguns elementos visuais que fiquem mais acessíveis para quem for ouvir a gente. Beleza, né, Ju? É isso aí, galera. Por exemplo, eu sou a Juliana, eu sou uma pessoa com deficiência visual, sou uma mulher de pele parda, meus cabelos são lisos com mechas claras, eu estou vestindo uma blusa marrom e uma calça no tom salmão. Oi, pessoal, meu nome é Giovana, sou uma das apresentadoras do episódio de hoje. Sou uma mulher cis, sou parda, tenho olhos e cabelos castanhos, e cabelos lisos. Estou vestindo hoje um macacão preto dos ombros até os tornozelos. E desde já nós queremos fazer menção dos nossos queridos parceiros. Estamos junto com Tropa dos Amigos Podcast, Diplomanaus, Águas de Manaus ArioEA. e Miriam. Esse apoio institucional é fundamental para nós estudantes para colaborar com o nosso projeto de hoje, beleza? E hoje é um dia bem especial, já que hoje vamos receber uma pessoa que tem cabeça, tem um currículo vasto e uma base maior para acompanhar essa conversa com a gente, né, Ju? Pois é, Gi, e o convidado de hoje, hein, conhece bem a nossa realidade de internacionalistas. Professor Breno Rodrigo, seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter topado participar desse primeiro episódio. O senhor pode se apresentar para a nossa audiência? Olá, audiência. Boa tarde, boa noite, bom dia, enfim, horário que vocês forem assistir esse podcast. Meu nome é Breno Rodrigo de Messias Leite, eu sou homem de 42 anos, tenho cabelos grisalhos, olhos castanhos, sou pardo e tenho 1,85 m. Ótimo. O que você está vestindo? Eu tô vestindo uma camisa social, manga longa, ela é cor, acho que azul petróleo, e estou de calça preta. Ótimo. Muito obrigada, professor. Professor, olha, a gente está muito feliz de estar recebendo o senhor aqui hoje. É de Obrigado. extrema importância, assim, eu digo para nós, tanto acadêmicos de relações internacionais, como quem é familiarizado na área, né? E um ponto que chamou muito atenção para a gente na hora de montar o roteiro foi a sua participação no Diplomanaus, foi a sua história com o Diplomanaus, né? E a gente fez questão de impor isso, no colocar isso no projeto. Então, como foi esse contato com esse universo pela primeira vez? Como é a importância do Diplomanaus na história, né, no caso? E quais são os desafios que você tem tido diariamente com o Diplomanaus? Esse projeto ele começou em 2021. Ele começou a partir de um antigo projeto que eu já tinha engavetado, pelo tempo que eu participei do curso de Relações Internacionais. Fui professor do curso de Relações Internacionais do La Salle durante 10 anos, né, 2011 até 2021. E quando eu fui desligado da instituição, eu já tinha esse projeto na gaveta, né? Aliás, era uma demanda muito comum dos alunos. Poxa, professor, por que Manaus não tem um curso preparatório para o CACD, para o concurso de admissão à carreira de diplomata? Por qual razão? Por que nós devemos nos deslocar para o eixo Rio, São Paulo, Brasília e não temos um aqui, né? Então, a partir dessa preocupação, isso é um projeto que eu já estava alimentando há muito tempo. Eu decidi investir nisso, né? Decidi investir nisso. Foi um projeto pioneiro para o Amazonas, né? Afinal de contas, os cursos preparatórios que funcionavam aqui, todos eram de fora. E pela primeira vez nós tivemos um curso local, aqui em Manaus. E a primeira experiência, digamos, eu costumo chamar de o nascimento, né? As dores do parto. Inicialmente foi um projeto, digamos assim, bastante difícil, por conta do contexto da pandemia. Nós enfrentávamos uma pandemia. Muitas pessoas, enfim, naquela fase de transição, né? Questão de perdas pessoais, questão de estudos também. E esse projeto durou até 2022. E aí eu parei, finalizei o projeto por conta de algumas dificuldades, digamos, empresariais.
E em 2023 eu reiniciei o projeto já com uma outra perspectiva, uma outra abordagem, com outras preocupações também. E de lá para cá eu tenho feito o preparatório com um ciclo de alunos, né, com um ciclo focado principalmente na área do curso de História Mundial, de política internacional, também preocupações na área de teoria, na área de política externa, enfim, é um preparatório que visa justamente capacitar os alunos para o curso preparatório do CACD. Sim, você tem recebido não só alunos de relações internacionais, imagino. Sim, não, o curso, uma coisa que as pessoas muitas vezes confundem, né? O CACD não é exclusivamente para pessoas que são egressas do curso de Relações Internacionais. É um Exatamente. concurso aberto, qualquer pessoa pode fazer. Por exemplo, agora eu tenho no momento um estudante, um formado em engenharia química, eu tenho pessoas formadas em letras, eu tenho lá pessoas formadas em relações internacionais, em direito, enfim, das mais diferentes áreas. É bom lembrar que há coisa de 2 ou 3 anos, a primeira colocada da prova de CACD era formada em psicologia. Então, isso é, digamos assim, ser formado em relações internacionais é condição necessária, mas não suficiente para uma aprovação. Né? Não é um concurso para internacionalistas. É um concurso aberto à comunidade acadêmica. Quem tiver interesse na área de relações internacionais, de diplomacia, né? Uma carreira de Estado, uma das carreiras mais importantes do Estado brasileiro. E não precisa ser formado em RI, que isso fique claro, né? Porque muitas vezes até os alunos de RI vão para estudar relações internacionais tentando fazer do curso de relações internacionais uma espécie de preparatório para o CACD. E não é assim. São outras questões, são outras leituras, são outras abordagens, né? Então é interessante sempre deixar isso muito claro para o candidato. Entendi. Então não é única e exclusivamente pro. Eu queria também que você explicasse para quem está ouvindo pra gente o que é o CACD, né, no caso, O né? CACD é o concurso de admissão à carreira de diplomata. É um concurso que existe desde 1946. Ele funciona de forma ininterrupta desde então, uma vez por ano, e qualquer pessoa com, digamos assim, um curso superior reconhecido pelo MEC é habilitado a fazer a Aham. prova. O concurso de admissão à carreira de diplomata, o CACD, ele visa o provimento do serviço exterior brasileiro, que é a carreira de diplomatas das pessoas que vão atuar em nome do Brasil no mundo. Então, vão servir em embaixadas, em consulados, nas mais diferentes geografias, nas mais diferentes partes do mundo. E é uma carreira de Estado muito interessante, não só por conta, digamos assim, da remuneração. Só o terceiro secretário, que é a primeira fase da carreira, já recebe de cara R$ 22.000. Além disso, há uma oportunidade incrível de viajar, de conhecer outros mundos, de conhecer outros lugares, outras línguas, outras pessoas. Então, para quem tem esse espírito mais aventureiro, que gosta de viagens internacionais, essas coisas, eu acho que é uma carreira bem interessante. Assim, professor, assim, a gente tem preparado algumas perguntas, mas eu acho que me impressionou foi que a procura desse estudo, né, do Diploma Naus não vem diretamente dos alunos de relações internacionais ou quem é familiarizado com a área, né? Então, acho que esse é o Isso. primeiro choque que você tem lidado Uhum. com o Diploma Naus. Então, eu queria saber de você, assim, como foi esse cenário, né? Você entender que outras pessoas, além dos internacionalistas, têm visto essa importância do Diploma Naus, né? E não só do Diploma Naus, mas dos estudos que eles têm oferecido. Então, como foi enxergar esse cenário para você, que não só o internacionalista, o acadêmico de relações internacionais, tem procurado, né, e valorizado com devida importância as histórias mundiais? Certo. Assim, quando eu comecei o planejamento, o projeto empresarial do Diplô, eu já de cara identifiquei essa questão, que eu não teria alunos só da área de relações internacionais, o que para mim é algo muito bom, né? Por quê? Porque muitas vezes o aluno de RI, quando chega para esse tipo de preparatório, ele vem com toda aquela carga acadêmica, com todas aquelas questões acadêmicas. Ele está muito preocupado com questões metodológicas, questões epistemológicas. Ele quer estudar as escolas de relações internacionais. E quando se vai para o preparatório, a primeira coisa que a gente tem que fazer é quebrar isso, né? Exatamente. Ou seja, se quebra o espírito universitário, porque a nossa preparação é uma preparação para o longo prazo. Hoje, estima-se que o aprovado no CACD, em média, estuda 6 anos. Ou seja, é um preparatório de longo prazo, de médio para Meu longo Deus do prazo, céu.
requer muito tempo, muita leitura, habilidade em 3 línguas estrangeiras e língua portuguesa, habilidade em história, habilidade em direito, em geografia, economia. Então, não é um curso em si que, olha, o graduado em Relações Internacionais está plenamente preparado para o concurso. Não é bem assim. Se falar isso é criar uma ilusão. Né? E muitas vezes eu vejo isso lá na área de Relações Internacionais. Olha, estão aqui os nossos estudantes de Relações Internacionais e futuros diplomatas. Não é bem assim. É um preparatório que não necessariamente está atrelado a preocupações acadêmicas, mas sim, principalmente, a preocupações concretas, mesmo porque o fluxo do concurso é um fluxo muito atrelado às questões contemporâneas. Então vamos pensar, por exemplo, no conflito no Oriente Médio, um conflito atual. Sim. Vamos pegar Gaza e Irã, por exemplo. Esses dois conflitos, eles envolvem questões geográficas, eles envolvem questões econômicas, nós falamos em questões petrolíferas, minerais, nós falamos em problemas étnicos, que há também nisso, né? Judeus, muçulmanos, o ramo xiita, o ramo sunita. Então, essas preocupações, elas não são preocupações que necessariamente estão mapeadas num curso de Relações Internacionais, mas elas podem ser, sim, colocadas para o curso de Relações Internacionais. As preocupações de hoje, aquilo que é colocado hoje, muitas vezes impacta muito no concurso, na prova que vai ser feita. Então, por exemplo, a questão palestina é uma questão que envolve diretamente o Império Otomano. Envolve diretamente a dissolução do Império Otomano em 1922. Envolve diretamente os jogos imperiais de franceses e ingleses na região da Palestina. Então é bom, o concurso ele é interessante por quê? Porque ele traz as preocupações, ele fala das questões contemporâneas, fala das questões atuais, fala das questões noticiosas, mas não se prende a isso. Também tem uma preocupação em recuar ao passado, falar do ponto de vista histórico, qual foi a posição do Brasil, qual foi a posição do Estado Nacional Brasileiro em relação a essas questões. Então, o concurso, ele é, digamos assim, mágico por conta disso, porque ele traz essas novidades, traz o imponderável, traz o elemento surpresa. Então, muitas vezes, o aluno que se prepara muito para determinadas questões, por exemplo, teoria de relações internacionais, no concurso não aparece nada, mas no outro aparecem 5. Né? Ou seja, é um fator de pontuação que pode beneficiá-lo ou puni-lo. Então, o preparatório é isso, é mais ou menos isso. É uma preocupação concreta com os assuntos atuais e fazer daquele que é o candidato, o futuro diplomata, que ele esteja muito atento a essas questões. Sim. Ju, você quer? Muito, muito interessante, professor. Eu agradeço por desmistificar isso, porque realmente isso é muito real. Eu sigo uma jovem no Instagram que ela falou justamente sobre isso, sobre ela ser formada em relações internacionais e quando ela foi fazer o preparatório para o CACD, era uma questão totalmente diferente. E a gente vê pelo outro lado também que a galera de outros cursos está fazendo CACD. E a gente vê que hoje as pessoas estão se interessando tanto pelas questões assim globais e não fazem RI, né? A gente está vivendo as relações internacionais e isso implica em todo mundo saber, entende? Então, às vezes, as pessoas nem fazem RI. Às vezes não são nem graduadas, não fazem nenhum tipo de curso, mas tem aquele hobby, aquela atenção, aquele chama para um determinado assunto. Isso é muito real e é muito legal a gente ver que nós, internacionalistas, a gente estuda muito no curso essa questão da interdisciplinaridade. A gente estuda questões políticas, a gente busca, na verdade, né, meio que, vamos dizer, traduzir o mundo. Então, é muito legal Sim. essa ideia que o senhor trouxe da gente desmistificar que não é só porque a gente faz RI, a gente já está meio que encaminhado para o CACD, né? E vice-versa também. É muito interessante a gente ver como isso acontece e como todo mundo está conectado de uma certa forma, né? É muito interessante isso. Eu acho que esse podcast era o vídeo que eu queria assistir antes de entrar em relações internacionais, porque eu acho que a maioria entende relações internacionais é a diplomacia, acabou. Sim. É a diplomacia. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que você falou foi, vocês são futuros diplomatas. Eu falei, meu Deus, eu não sei nem a teoria ainda. Calma, eu não sei ainda não, mas... Então, verdade. assim, eu acho que... Deixa eu só pontuar essa questão, que é uma questão importante. Como eu fiquei 10 anos no curso de RI,
eu conheço todos os traquejos de lá. E era muito comum esse tipo de abordagem. O aluno chegava, sentava naquele auditório, né? E, oi, boa noite, estudante de Relações Internacionais e futuros diplomatas. Eu ficava assim, não é possível que eu vi um negócio desse. É porque são coisas diferentes. E você Sim. cria uma expectativa equivocada no graduando. Ou seja, ele está lá para se formar em Relações Internacionais. Ele vai ser um analista de Relações Internacionais. Ele não vai ser um diplomata. Para ele ser diplomata, ele tem que prestar um concurso público, ele tem que ser aprovado nesse concurso público. Então, é uma expectativa errada e acaba, de certa modo, frustrando o aluno. Porque quantos e quantos alunos chegaram lá comigo e, olha, eu estou aqui porque eu quero me preparar para a carreira diplomática. Eu disse, olha, meu filho, minha filha, vá procurar outro lugar. Você está no lugar errado. Você está aqui para ser um analista de relações internacionais. Você está aqui para estudar relações internacionais. A carreira diplomática é para outro momento, outro método, outra preparação. Então, é bom que se diga isso, né? Que se diga isso às claras, ou seja, que o estudante de relações internacionais ele está lá para se formar em relações internacionais. Ele vai ser um analista de relações internacionais. Essa realmente uma frustração da galera de RI, professor. Porque você entra para RI, aí a maioria eu quero ser diplomata, né? Aí se não consegue, se frustra, quer até trancar a faculdade. Realmente, o conhecimento, ele nos traz a liberdade, porque nos faz enxergar novas possibilidades e ver o mundo de uma forma diferente, né? Com novos horizontes. E assim, professor, o senhor teve a noção de que o Diplomanals teria essa proporção, assim, de reconhecimento? Desde o início eu já planejava ou foi algo que foi acontecendo? Porque o Diplomanals é referência para a galera de RI, para galera, assim, de preparatório para CSD, ciências políticas. Como é que foi isso? Olha, sendo muito franco, eu sou um sujeito, uma personalidade bem realista. Então, eu não tinha... Mas esse é o ideal. Sim, sim. Esse é o ideal. Eu sou um realista quase pessimista. Então. Mas, digamos assim, inicialmente eu tinha uma expectativa muito boa, muito positiva, tá? Mas é aquilo que eu disse para vocês, foi a ideia certa no momento errado. Porque o Diplô, ele nasceu no segundo ano da pandemia, tá? Ele nasceu no segundo ano da pandemia. Então era um momento muito difícil. As pessoas estavam passando por problemas pessoais, parentes morrendo, pessoas, amigos, familiares, enfim. Então foi um momento bastante difícil. Então, mas foi o passo foi dado, né? O jogo começou. E nesse primeiro momento, por uma questão de inexperiência empresarial, por acreditar, digamos assim, em certas opiniões, eu cometi alguns erros iniciais, tá? Eu acho que é mais ou menos do jogo isso, errar. Mas logo eu consegui contornar o problema e consegui, de algum modo, fazer duas coisas que hoje são fundamentais para um negócio, né? Que é, primeiramente, ter um planejamento de curto prazo. Empresa no Brasil é um pão de cada dia, tá? E pensar também na questão ligada à produção. Ligada à produção. Por exemplo, participação em podcasts, participação em entrevistas em jornal, participação como colunista, né? Eu sou colunista do Jornal do Comércio desde 2014. A produção do Diplo no Instagram, tentar dar visibilidade, enfim, fazer daquela plataforma um espaço de divulgação dos nossos projetos. Então, inicialmente foi algo bastante difícil, bastante complicado, mas acho que hoje, mais ou menos, nós conseguimos equilibrar as duas coisas. Com certeza. Professor, o senhor é um... Vamos lá, a gente pegou lá o seu currículo, né? A gente precisa da pesquisada do convidado. O senhor é cientista político? Sim. O senhor
político de formação, né, no caso. Então, dentre essas diversas visões sobre o que é relações internacionais, para quem é um pouco mais familiarizado, sabe que em certos momentos o diálogo entre as áreas, esse diálogo entre as áreas por relações internacionais é um curso que vai demandar de economia, vai demandar de Sim. direito, né? Uhum. Então, para um curso que tem um terreno tão fértil para diversos diálogos, para diversas coisas, é um momento. Eu acho que isso é uma base muito fértil para que a gente tenha diálogos assim do nosso presente, né? Do nosso contemporaneidade, né, Ju? É isso mesmo, porque as ciências elas se conectam de alguma forma. Quando a gente vai olhar a história das relações internacionais, a gente tem que olhar conceitos, paradigmas da ciência social, da ciência política. São questões muito, muito conectadas e a gente vê assim é, a galera de RI falando de antropologia, sociologia e vice-versa, a galera de social, política falando sobre questões internacionais. Então, é realmente a interdisciplinaridade se conectando. E diante disso, professor, quais contribuições que essa formação ela traz para o profissional de relações internacionais e qual a importância que o senhor considera do profissional de RI, tanto no cenário nacional quanto o contexto aqui de Manaus? A gente está. Manaus liga diretamente o local com o internacional, né? E a gente vê que às vezes nem sempre isso é bem aproveitado. Qual é a visão que o senhor pode compartilhar com a gente? Olha, ao invés de fazer uma explicação, eu vou contar uma história. Boa. Eu tive lá no curso, isso lá por 2016, 17, por aí. Um aluno chamado Jadiel. Tá? Jadiel já tinha uma formação, ele era teólogo. E ele foi fazer relações internacionais. Sempre teve o desejo de ser diplomata, entre outras coisas. E lá pelas tantas, ele já formado, ele foi participar de um programa da CIA, que é A aquela loja de roupa, né? loja de varejo de roupa. E ele foi a São Paulo, eram vários candidatos, mil e tantos candidatos, etc. E ele foi sendo aprovado nos processos. O processo durou aproximadamente 3 semanas, uma espécie de Big Brother, né? Uma coisa assim selvagem, né? O processo seletivo deles é extremamente exigente. E o Jadiel ficou entre os 5, ficou entre os 3. E lá pelas tantas, numa das avaliações daqueles que seriam recrutados, foi dito a ele o seguinte, isso ele me relatou, tá? Foi dito a ele o seguinte, olha, você, dos candidatos, você é o melhor. Por quê? Porque você é o único que consegue ver o local e o global. Você é o único que consegue interagir aspectos técnicos, aspectos pontuais, aspectos do cotidiano com questões nacionais e internacionais. Você é o nosso escolhido. Ou seja, de todos os candidatos, e lá tinha gente de administração, de contabilidade, de economia, de direito, das mais diversas áreas. Ele, de acordo com o avaliador, ele era o que conseguia fazer isso. Né? Ele conseguia olhar para cima e visualizar do ponto de vista mais geral. Então, como é que eu penso a área de formação da área de relações internacionais? Eu penso que o internacionalista, o analista de relações internacionais, melhor dizendo, ele precisa ter justamente essa habilidade. Ele precisa ser um grande gestor, um grande negociador, e uma pessoa preocupada com questões locais e mundiais. Ele não pode ficar aprisionado a uma visão técnica, né? Não é porque ele não é habilitado para isso, ele não tem, digamos, uma formação específica, técnica, extremamente especializada. A área de relações internacionais, assim como a área de ciências sociais, é uma área para generalistas, para pessoas que gostam de abarcar questões, que gostam de fazer interconexões de saberes, né? Conectar economia, direito, política. E uma coisa que nós não podemos cair são dos preconceitos. Né? Muitas vezes, em áreas interdisciplinares, como relações internacionais e ciências sociais, se tem, às vezes, uma aversão natural. Isso é muito comum, eu estou acostumado a ver isso. Então, em ciências sociais, o sujeito que é da antropologia não gosta de ciência política. O sujeito que é da sociologia não gosta da antropologia, que não gosta da ciência política, por aí vai. Na área de RI, vi muito isso também. Né? A pessoa mais pega com um direcionamento mais para o direito, já não gostava
da política, que por sua vez já não gostava da economia, e por aí vai. Então, uma dica que eu dou para o acadêmico de RI é que ele quebre isso. Ele precisa quebrar isso dentro de si, na sua alma. Ele precisa diluir essa ideia. Ele tem que, se as disciplinas estão lá, se estão distribuídas daquela maneira, é porque há um projeto pedagógico por trás disso. E há necessidade de se ter isso. Muitas vezes, eu já vi isso muitas vezes, um aluno muito, digamos assim, direcionado para a área de economia e que não gostava de política, sabe Deus por quê? Muitas vezes me entra em contato comigo e pergunta, professor, o que você acha disso, disso, disso? Pô, meu irmão, tu não estudou ciência política? Eu fui teu professor de ciência política. Como é que tu não consegue fazer uma análise boba como essa, né? Então, é mais ou menos isso. O analista de relações internacionais, ele não escolhe o fato. Ele não escolhe a guerra, ele não escolhe o fenômeno. Ele se depara com aquilo, ele é uma mísera ideia pensando aquela realidade. Ele é alguém que está discutindo aquilo verdadeiramente. Então, digamos assim, uma certa humildade intelectual, uma certa preocupação com as temáticas que estão sendo discutidas, elas são fundamentais. É fundamental um estudante de relações internacionais entender a relação Mercosul-União Europeia, entender a guerra no Irã, entender a guerra na Palestina, entender fenômenos geográficos, tem que entender a questão das terras raras, tem que estudar. Ah, mas isso é da geologia. Não, meu amigo, isso é da área de relações internacionais. Né? Tem que entender tudo. Tudo que estiver à disposição do estudante de relações internacionais precisa ser estudado. Então, eu acho que é isso. A dica que eu dou é essa, tá? É que vocês se preocupem com as questões. Nada que está lá é à toa, tá bem? Nada que está lá é à toa, tudo é importante. E vocês precisam, a partir da inteligência de vocês, articularem isso. Vocês precisam linkar isso. Isso se dá de que maneira? Não só assistindo o jornal e acompanhando rede social. Não. A leitura, ela é decisiva. A leitura dos textos clássicos, a leitura dos textos contemporâneos, a leitura da realidade. Tudo isso articulado, acredito que forme um bom analista de relações internacionais. A gente vai dizer por nós que eu acho que a economia não é a nossa matéria favorita, né? Mas é importante. É a que vocês mais devem extremamente estudar. importante, exatamente. Se você não gosta dessa disciplina, estude ela bastante, que você passa a gostar. Exatamente, professor. Olha, desde já, muito obrigada. Mas, antes da gente finalizar, a gente queria saber do senhor Pra quem está assistindo a gente é geralmente estudante de relações internacionais ou quem está querendo entrar na área. Então, você tem alguma referência bibliográfica para eles? Um filme, um livro? É uma dica cultural. Uma dica cultural. Olha, eu vou indicar um livro, que eu acho que é um livro para ontem. A leitura é para ontem, tá? Chama-se Aposta em Teherã, do embaixador Luiz Felipe Lampreia, tá? Já falecido, mas ele fez esse livro, um livro curtinho, pequeno, uma leitura de 2 ou 3 dias no máximo. Mas é uma leitura interessantíssima, por quê? E por que eu indico para os estudantes de relações internacionais? Porque além de falar sobre o Irã, o seu aspecto histórico, civilizatório, religioso, esse trabalho é um exame interessantíssimo sobre a atuação da política externa brasileira no caso do Irã, no caso iraniano, né? No caso da diplomacia do governo Lula, segundo o governo Lula. Então, é um livro interessante para você, digamos assim, se despertar para a área de relações internacionais. Eu sempre indico esse livro, não indico nenhum livro de teoria, nada disso. Eu indico esse livro porque é uma espécie de estudo de caso sobre o que se faz, né? Sim, os erros, os acertos, como a ousadia muitas vezes te trai, né? Então é um trabalho interessante para vocês assistirem. Em relação a filme, deixa eu pensar aqui um filme interessante para vocês assistirem. Um filme interessante para vocês assistirem. A Batalha de Argel. Tá? É um filme documentário interessantíssimo que vai tratar justamente do conflito entre as forças colonizadoras francesas na Argélia e as batalhas do povo argelino para se libertar do domínio francês. É uma aula de geopolítica, uma aula de política, uma aula de geografia, uma aula de tudo aquilo. E uma aula de conflitos, de batalhas, enfim. Para quem gosta desses assuntos, e o aluno de RI normalmente gosta dessas coisas, né? É um prato cheio. Eu gosto bastante. Eu também adoro de entender, principalmente na ótica da
contemporânea, né? No caso, Sim. estudo de caso mesmo, né? Do mais, muito gente, obrigada. Professor, muito obrigado. Isso aqui é mais que uma conversa, foi uma aula. Eu tenho certeza que a galera de casa adorou e que fique na nossa cabeça, gente. Começar é o primeiro passo, mas permanecer é o fundamental. Então, continua com a gente lá nas nossas redes sociais. Nós estamos aqui no Spotify, nós temos Instagram, YouTube, TikTok. Permaneça com a gente, não deixe a gente não. E fica ligadinho pro próximo episódio, que vem mais coisa boa por aí. Tchau, gente. Até o Tchau, próximo gente. episódio. Obrigada.